A harmonia entre o que Jesus fazia e falava. Os religiosos agiam de forma totalmente oposta à de Jesus. Enquanto eles distorciam as Escrituras e aparentavam ser os santos que não eram, o Senhor Jesus mostrava uma perfeita, inseparável harmonia entre a sua conduta e o seu discurso. Durante 33 anos, que foi o tempo em que o Salvador viveu neste mundo como homem, ele experimentou as dores que vivemos e não houve em um só momento incoerência no seu testemunho. Por isso, suas palavras têm e sempre terão, por todas as gerações, infinito poder e eficácia na vida dos que se submetem a elas. Como dizem Lucas, logo no início de Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro trato, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Atos 1, capítulo 1. A vida do Senhor Jesus era sua própria mensagem, de maneira que era impossível não ver Deus nele. Em todo o tempo, o Salvador fez a vontade do Pai, por isso ensinava com autoridade. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Referência João 5, versículo 30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Referência João 6, versículo 38. A autoridade do Senhor Jesus impressionava tanto que até mesmo alguns soldados destacados para prendê-lo por ordem do sumo sacerdote ficaram impactados com a sua palavra. Apesar de serem homens acostumados a combater, foram surpreendidos com os ensinamentos do Filho de Deus. E assim voltaram aos seus superiores de mão vazia. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, sacerdote fariseu. E ele lhes perguntou: Por que não trouxestes? Respondeu os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Referência João 7, versículo 44 ao 46. Falar com sabedoria e autoridade não foi uma exclusividade do Senhor Jesus. Davi, Elias, Paulo, Pedro e tantos outros homens de Deus também falaram desse modo, pelo poder do Espírito Santo. E o melhor é que o verdadeiro servo do Altíssimo hoje possui o mesmo privilégio que o servo de Deus do passado. Basta abrir a sua boca para que a palavra ungida por Deus ecoe de dentro de si. Ouvir alguém que pregava o que vivia e viver o que prega é uma experiência sem igual. Causa admiração até daqueles que nutrem desprezo e o preconceito contra o Evangelho. Falo isso porque vivemos numa época em que muitos têm se colocado como cooperadores do reino de Deus e têm evangelizado em seu nome. No entanto, melhor do que pregar é demonstrar ter a natureza divina em nós, porque é uma vida santificada que o Espírito Santo encontra o ambiente propício para agir e convencer os seres humanos dos seus erros. Veja em João 16, versículos 7 ao 11. Diante disso, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus é um
importante farol que sinaliza aos trabalhadores da obra de Deus a rota de fuga da hipocrisia. Não há pecado mais devastador à alma do que o fingimento. Ninguém corre mais risco de cair neste erro do que aqueles que estão sempre lidando com ofício sagrado. O fariseu tem causado um terrível prejuízo em nossos dias, assim como causou a Israel no passado, e em outras palavras, não são pouco as aberrações cometidas em nome da fé emotiva, e elas têm apenas sobrecarregado, mas também roubado dos incautos os privilégios que o Altíssimo nos concedeu. Como uma fé consciente de seus direitos e deveres e a liberdade de chegar-nos diante dele com intrepidez para reivindicar a sua promessa. Portanto, todo o serviço que aparentemente é feito para Deus, mas no íntimo avisa o benefício pessoal, não passa de largos filácteros e de longas franjas, ou seja, são atos fariseicos que trarão terrível condenação se não houver arrependimento da pessoa.